Integrais trigonométricas. Na verdade, a gente já sabe resolver bastante integrais trigonométricas, mas a gente vai ver algumas coisas um pouco diferentes nessa aula aqui. Mas nada que a gente já não tenha visto, a gente só vai ver, todas elas juntas. Então, para começar, um exemplo de calcule, e é essa integral aqui. Bom, de tudo que a gente já estudou, a gente tem um monte de tentativas para resolver isso. Eu posso tentar resolver por substituição, eu posso tentar resolver por partes. Tem algum jeito mais fácil? Bom, a ideia é sempre tentar usar a substituição. Nesse caso, eu poderia escolher duas alternativas. Eu poderia escrever u igual a cosseno x ou u igual a seno x. E qual dessas seria a melhor opção? Bom, se eu escolhesse o u desse jeito, a gente teria que o du seria o menos seno x dx. Se eu escolhesse desse jeito, o du seria cosseno x dx. Bom, olhando para isso daqui agora, qual que é a melhor opção? Será que é essa daqui ou será que é essa daqui? Vamos tentar com uma delas. Vamos tentar com essa daqui. Olha o que aconteceria. Eu teria integral de u na 5, por causa desse pedaço. Bom, um cosseno iria embora com o dx e o outro cosseno, ele ficaria aqui. E aí, o que eu faço com esse cara aqui? Ele não pode sobrar aqui. Então, repara que a gente está com algum problema aqui. Se a gente fosse tentar por esse modo aqui, a gente teria integral de u ao quadrado, que é essa parte. Aqui, a gente teria seno na 4 de x. Bom, teria o sinalzinho de menos aqui. E um dos senos, um dos 5, iria embora com dx para ser du. E aí, qual que é a situação que é melhor? A situação melhor é essa daqui com um cosseno ou essa aqui com um seno? Eu deveria tentar fazer essa substituição ou essa? Repara que ainda não está bom a minha situação. Eu não posso escrever esse tipo de coisa. A gente sabe que isso aqui é totalmente errado de se escrever. Escrever u e x na mesma conta. A gente não pode fazer esse tipo de coisa. Mas tudo bem, a gente só está pensando aqui como a gente vai resolver. A ideia é que potências ímpares não vão nos ajudar. Vai ser melhor a gente ter seno na quarta do que só um cosseno. Por quê? Porque o seno na quarta eu vou poder escrever assim. Certo? 2 na 2. Mesma coisa. Poderia ter escrito assim também. Seno de x ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. E qual é o ganho que a gente tem fazendo esse tipo de coisa aqui? Simplesmente que a gente vai poder utilizar essa fórmula aqui. O que, nesse caso aqui, a gente não consegue. Então, eu vou poder substituir o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. E repara que o cosseno, a gente sabe que a gente vai chamar de u. Então, a nossa ideia é mais ou menos essa. Resolver integrais trigonométricas vai acontecer o quê? Qual é a melhor opção? Eu consigo olhar para a minha conta e ver qual que é a melhor opção? Bom, nessa aqui a gente já sabe. A melhor opção é essa. Vamos terminar de resolver esse exercício e depois a gente vê como olhar para a conta e descobrir qual que é a melhor opção. Então, a gente tinha decidido que o u iria ser o cosseno de x. Então, o du seria derivada do cosseno menos seno x dx. É o preço que eu tenho que pagar pelo dx para transformar no du. E, além disso, lembrando que a gente vai usar essa informação aqui logo em seguida. Então, é bom deixar anotadinha. Como é que vai ficar a nossa conta? Vai ficar assim. Integral de seno na quinta de x. Vou escrever seno na quarta vezes cosseno ao quadrado de x vezes seno de x dx vai ser o quê? Bom, integral seno ao quadrado de x ao quadrado vezes cosseno ao quadrado vezes seno de x dx. Repara que eu ainda não substituí, porque eu não vou conseguir me livrar desse termo. Agora, com a escrita desta forma aqui, cosseno ao quadrado de x seno x dx, agora sim eu vou poder fazer minha substituição.
E por que só nessa altura aqui eu posso fazer substituição? Porque reparem que aqui eu vou ter U, aqui eu vou ter U, e tudo isso daqui vai ser menos DU, porque esse sinalzinho a gente vai jogar ele para o outro lado. Então, se eu substituísse antes, esse seno de x iria ficar preso. Então, eu não poderia ter substituído todas essas informações que a gente tinha antes. Eu tenho que primeiro adequar a minha conta para que ela só vá ter U depois que a gente for substituir. Então, vai ficar como a nossa conta agora? Vai ficar integral de 1 menos U ao quadrado, U ao quadrado. Esse menos que tem aqui, ó, que é o preço do DU, eu já vou colocar aqui fora e vou deixar só o DU, certo? E como é que a gente resolve essa situação? Bom, o menos continua e o que eu faço? Eu abro essa conta aqui. Lembrando que o meu U está ao quadrado, eu tenho um outro ao quadrado aqui. Vai ficar como? 1 menos 2U quadrado mais U na 4. Isso ainda multiplicando o 2U que tem aqui fora. Por isso, a importância dos parênteses que a gente tem aqui. O que eu faço agora? Bom, eu distribuo esse U quadrado para todo mundo multiplicando. Vai ficar U ao quadrado menos 2U na 4 mais U na 6 DU. E agora, para quem lembra da primeira aula, para quem lembra da aula de primitivas, é só somar 1 e dividir pelo mesmo valor. Cuidando que esse menos é para todo mundo. Então, a gente vai ter menos U ao cubo sobre 3, menos 2, U na 5 sobre 5, mais U na 7 sobre 7, mais constante. Vou fazer duas coisas de uma vez. Eu vou distribuir esse menos para todo mundo e eu já vou substituir o nosso U por cosseno de x, que foi o que a gente decidiu lá no começo como melhor opção. Então, a gente vai ter menos cosseno ao cubo de x sobre 3, menos 2/5, mais, porque eu já estou usando esse menos junto, cosseno na 5 de x, menos, de novo por causa do sinal, cosseno na 7 de x sobre 7, mais constante. E vai ficar essa coisa feia aqui mesmo. Se a gente fosse derivar, reparem que a gente iria chegar exatamente nesse cara aqui, logicamente, depois de uma pequena arrumação. Então, aí vem a questão. Qual é a melhor opção? Como a gente olha para o nosso exercício e já consegue dizer quem vai ser o nosso U? A gente consegue resolver todos os exercícios assim? Bom, aí a gente tem o que a gente chama de estratégias. E estratégias para quê? Para calcular integrais da forma seno na m, cosseno na n. Uma coisa interessante é a gente observar que os dois só tem o x ali. É seno x, tudo isso elevado a 1m, cosseno também x, tudo isso elevado na n. Depois a gente vê como seria alguma coisa do tipo seno de 2x multiplicado por cosseno de 4x. Depois a gente vai trabalhar com a situação de mexer nos ângulos. Enquanto isso, só na questão de expoentes. Então, quais são essas estratégias? A primeira delas é essa daqui. É quando a gente tem que a potência do cosseno é ímpar. Vamos olhar o nosso exercício aqui. Repara que eu tinha par. Então, não é essa daqui que a gente usar. Mas, se a potência do cosseno é ímpar, o que a gente faz? A gente vai deixar separado um cosseno. Então, se a gente tem, por exemplo, assim, ó, seno na 7x, cosseno na 3x dx, o que a gente faz? Mais ou menos a mesma ideia do que a gente fez aqui. Repara que aqui eu tinha separado um seno. O exercício aqui, a estratégia nos diz para eu deixar um cosseno separado, ou seja, para eu escrever seno de 7x, cosseno ao quadrado e um cosseno separado. Então, reparem que eu separei um cosseno. Aí, a gente transforma os demais cossenos em senos. Como que a gente faz isso? Bom, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Ou seja, aqui, ó, esse cosseno ao quadrado, eu iria poder escrever
Da seguinte forma, 1 menos seno ao quadrado de x. Esse cosseno é o preço que a gente vai pagar por transformar o dx em du. Bom, e o que a gente faz depois de transformar os demais cossenos? A gente faz a substituição, ó. U vai ser seno e o nosso du, a gente vai ter um cosseno e o dx. Então, nesse caso, a gente teria integral de 1 na 7, 1 menos u quadrado, e tudo isso daqui seria o nosso du. E como resolve essa integral? Bom, exatamente como a gente fez aqui. Mexe com os produtos e depois é só integrar bem tranquilinho. Então, essa é a estratégia para se a gente tiver o cosseno com a potência ímpar. E se for o seno? Bom, se for a potência do seno, que é ímpar, como é que a gente faz? Separa um seno, transforma os demais em cossenos e utiliza essa substituição aqui. Se a gente for olhar exatamente isso daqui, foi todos os passos que a gente fez aqui. Ó, separamos um seno, transformamos os demais senos em cossenos. E depois, qual foi a substituição? U igual a cosseno, que nos faz ter o du menos seno de x dx. Então, a gente usou exatamente a estratégia B. Então, repara que ela é realmente muito boa. A gente tentou usar a estratégia diferente. Reparem que a gente, quando começou o videozinho, a gente tentou usar essa aqui e repara que falhou, não deu muito certo. Mas, vamos lá. A gente já falou do cosseno ímpar, do seno ímpar. Quantas situações podem acontecer? A gente pode ter 4 situações, cosseno e seno. A gente pode ter o cosseno par e o seno ímpar. Bom, tá resolvido nesse caso. A gente pode ter o cosseno ímpar e o seno par. A gente resolve com esse caso. E a gente pode ter também os dois ímpares. O que a gente faz? A gente escolhe se a gente quer o A ou o B. Aí fica a questão. E se a gente tiver os dois pares? Como a gente pode resolver? Existe alguma estratégia para a gente resolver se o cosseno e o seno forem pares? Bom, então, de certa forma tem. Só não é a melhor das estratégias, mas, de certa forma, ajuda bastante. O que a gente faz é substituições. A gente tem 3 possíveis ajudas que a gente tem, mas pode ser que cada uma termine de uma maneira diferente. A gente não vai ter exatamente bem bonitinho assim, exatamente o que vai acontecer. Elas simplesmente nos auxiliam. Então, se a gente tivesse, por exemplo, assim, seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, a gente pode resolver tanto substituindo esses dois, certo? Fazendo as multiplicações, repara que a gente vai ter depois um cosseno ao quadrado, então vai ter que ter mais substituições aí no meio para a gente conseguir resolver. Vai ter um encadeado de propriedades para a gente conseguir resolver, de estratégias, de técnicas de integração, então é bem mais chato. E a gente, inclusive, poderia escrever assim, certo? E usar uma vez essa fórmula e abrir, iria ficar 1 na 4 seno ao quadrado de 2x, certo? Pega esse cara aqui e eleva ao quadrado, daria esse aqui. Como é que resolve isso aqui? Repara que a gente tem 2 problemas. O primeiro é que o seno ao quadrado eu posso utilizar assim, e segundo, que depois a gente ainda teria que fazer outra substituição por conta desse 2zinho que tem aqui dentro. Então, 2 potências par é bem complicadinho de trabalhar, não é tão simples, é meio chato, mas dá para fazer. Inclusive, essas 2 fórmulas aqui, elas são bem boas, elas nos ajudam bastante. Eu não sei se vocês lembram, na aula de substituição por partes, a gente fez uma conta para o seno, foi bem chata de fazer, a gente tinha que fazer 2 vezes, mas quando a gente fez a segunda vez, a gente viu que não dava muito certo fazer por partes de novo, aí a gente teve que usar que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dava 1, para conseguir resolver. Eu disse que tinha 2 formas de fazer e que eu só ia fazer a mais difícil. A mais fácil é essa daqui, que na verdade ela é bem simples de fazer. Inclusive, vamos calcular. Então, como a gente faria seno ao quadrado? Bom, primeira coisa, a gente substituiria uma fórmula pela outra. Eu teria meio
1 menos cosseno de 2x dx. Simplesmente fiz essa substituição. Esse meio é muito bom, ele pode ir para fora. A gente vai ter a integral de 1 menos cosseno de 2x dx. Aqui a gente tem dois caminhos. A gente pode abrir em duas integrais ou a gente pode simplesmente fazer direto a substituição para essa integral aqui. É bem à vontade, a gente só precisa cuidar bastante com qual vai ser a nossa variável. Se a gente substituir na conta inteira, a gente vai ter o u na conta inteira e depois a gente tem que voltar com o x na conta inteira. Se a gente separar, a gente só vai precisar substituir num pedaço. Vou substituir no todo, que eu acho que é um pouquinho mais chato e é onde tem que prestar mais atenção. Então, eu vou fazer assim. O nosso u vai ser 2x, eu vou substituir nesse pedacinho aqui. Então, o nosso du vai ser quanto? A derivada desse, que é 2 dx, certo? Então, o preço a ser pago para transformar o dx em du é multiplicar por 2. Então, a gente vai ter a seguinte conta. Vai ficar assim. Meio integral de 1 menos cosseno de u. Opa, aqui a gente esqueceu de passar o 2, então vai ficar du x. Fica um pouco mais fácil de olhar desse jeito. Então, a gente vai ter meio du. Esse meio vai lá para fora junto com o outro meio. E a gente vai ter 1/4 integral de 1 menos cosseno de u du. Bom, a integral de 1 em relação a u vai ser u. E nessa parte aqui, a gente vai ter seno x. Lembrando que tem que cuidar bastante a questão do sinal. A derivada do seno é cosseno, por isso que fica igualzinho, mais constante. E aí que a gente precisa devolver o nosso u. Reparem que aqui eu escrevi u, porque a gente está em du. Se a gente tivesse separado a nossa conta aqui, eu teria direto o valor de x. Então, aqui a gente vai ter 1/4. O u é 2x menos seno de 2x mais constante. Então, reparem que aqui a gente resolveu bem mais rápido, muito mais rápido que no outro, que estava na aula 31, muito mais rápido, mas a gente precisa saber uma fórmula que nos ajuda bastante. Essas fórmulas, na verdade, elas não são tão difíceis de enxergar de onde vieram. Mas vamos fazer mais um exemplinho e depois eu deixo os outros para vocês. Como eu faria, então, cosseno ao cubo? Bom, se o cosseno é ímpar, o que a gente faz? Separa um cosseno e transforma os demais em seno. Então, vamos fazer isso. Eu vou separar um cosseno, vai ficar cosseno ao quadrado, cosseno x dx, e esse daqui, ou melhor ainda, e esse daqui eu vou transformar em seno. Como é que eu transformo em seno? Bom, cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado de x. Fórmula primeira que a gente vê de trigonometria. Então, eu vou ter 1 menos seno ao quadrado de x, cosseno de x dx. Uma vez que a gente fez os dois primeiros passos ali, deixar um cosseno e transformar o resto em seno, o que a gente faz? Substituição. Eu vou chamar o u de seno de x. Por quê? Porque daí esse meu cosseno vai embora junto com o dx. Por quê? Porque o du vai ser cosseno de x, a derivada desse, dx. Então, a gente vai ter a seguinte situação. Integral de 1 menos u ao quadrado du. Porque o resto foi tudo embora. E nem preciso mais desse parênteses e posso simplesmente resolver. Integral de 1 é u, integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3 mais constante. E repara que agora é só substituir. Vai ficar seno x menos seno ao cubo de x sobre 3 mais constante. E acabou. É isso daí. Se a gente derivar essa função aqui, a gente volta para esta função aqui. E os próximos é de vocês.